precisamos recorrer a Jesus na hora da nossa aflição. A palavra do Senhor nos ensina: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Hoje nós iremos refletir em um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Uma passagem muito conhecida, ao qual o Senhor Jesus ele vai apaziguar uma grande tempestade que veio sobre a embarcação que estava o Senhor e os seus discípulos. Jesus havia dado uma ordem para os seus discípulos passar para o outro lado. Jesus decide descansar um pouco, deitou e acabou cochilando. Em um determinado momento, de forma inevitável e inesperado, houve uma tão grande tempestade. Na nossa vida ocorre da mesma forma. As tempestades são inevitáveis. Elas chegam para todos nós, independentemente da classe social, independentemente do nível de intelectualidade, que seja doutos ou indoutos, pobres ou ricos, chegam para todos nós. Elas chegam de forma inesperada, sem aviso prévio. E muitas delas são incontroláveis. Tentamos controlar com as nossas forças, mas ao meio dessas grandes tempestades da vida, desfalecemos. As nossas forças são perdidas e perdemos o controle da tempestade. Os discípulos, eles estão passando por um momento muito difícil, de medo, de aflição, e eles têm uma atitude, olham para Jesus e veem Jesus dormindo. Muitas das vezes nós temos essa mesma atitude. Estamos no meio de uma grande tempestade. Tentamos controlar com as nossas próprias forças. Aí depois nós olhamos para Jesus. Os discípulos tentaram controlar a embarcação, não tiveram êxito. Olharam para Jesus e Jesus estava dormindo. Quem aí nunca passou por uma situação assim? Uma situação difícil, um grande vendaval na vida, e parece que Deus te abandonou. Parece que Jesus está dormindo. E você se pergunta: Senhor, por que estou passando por isso? Deus, por que o Senhor não faz algo para mudar esse quadro, mudar essa situação? Parece que Ele está dormindo. Mas isso nos mostra o quanto nosso Deus é poderoso e soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Os discípulos então acordaram Jesus, clamaram a Ele dizendo: salva-nos, Senhor, porque perecemos. Jesus imediatamente ele se levanta, observa aquela situação, mas a primeira coisa que Jesus ele faz é trabalhar, é apaziguar a tempestade da alma dos seus discípulos. Uma tempestade chamada incredulidade. Era mais difícil lidar naquele momento com a alma dos seus discípulos, com a tempestade que estava lá fora. Por isso que Jesus começa primeiro no interior dos seus discípulos, dizendo: por que temeis, homens de pequena fé?
essa pergunta era uma resposta para aquela situação. Por que vocês estão temendo? Se eu estou com vocês, não temam. Está tudo sob controle. Jesus então vai repreender os ventos e o mar. E o texto diz que veio uma grande bonança. Jesus tirou todo o medo do coração dos seus discípulos. Toda a aflição, toda a insegurança, todo o desespero. E a minha oração neste momento para você é: Senhor, Pai, Tu conheces o interior de cada um que está assistindo este vídeo, essa mensagem. Vai, Senhor meu Deus, no profundo da alma, tira todo o medo, todo o sofrimento, toda a aflição, toda a dor, toda a insegurança, tudo aquilo que está atrapalhando eles enxergarem o quão o Senhor é grande e soberano, o quão o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, neste momento eu oro pela vida dos teus filhos. Tira todo o medo e dê a paz que ele precisa. O Senhor está arrancando de você todo o medo, toda a preocupação, toda a aflição, toda a incredulidade da sua alma. Está trazendo um grande tempo de paz para a sua vida. E o texto diz que os discípulos ficaram maravilhados e fizeram uma pergunta entre eles: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este homem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Criador dos céus e da terra. É o mantenedor de todas as coisas. É aquele que é soberano, aquele que é misericordioso, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, aquele que é imutável, aquele que pode todas as coisas, aquele que restaura, aquele que salva, aquele que muda, aquele que transforma, aquele que trabalha na impossibilidade, é aquele que realiza milagres, é aquele que cuida, é aquele que sabe de todas as coisas, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que entende cada um de nós, aquele que sabe o que cada um de nós estamos precisando e passando nesse exato momento, é aquele que se fez carne, é o Deus que encarnou entre nós, é aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que ressuscitou, é aquele que foi assunto aos céus, é aquele que está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É aquele que nos dá a vida eterna. É aquele que é e sempre será o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que toda a tempestade da sua alma seja apaziguada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal. Se você está gostando desses vídeos, dessas mensagens, curta, deixa aqui embaixo um comentário para nós. Compartilhe. Se ainda você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e sejam abençoados. E sejam também instrumentos, um canal de bênção na vida de outras pessoas. Deus abençoe vocês. Até mais.